Se você esteve aqui domingo passado, você sabe que a leitura do texto da mensagem foi exatamente essa. E nós abordamos 3 aspectos desse texto e eu não concluí, eu deixei para concluir hoje em 2 etapas, mas gostaria de fazer a leitura completa da perícope para que a gente pudesse relembrar aquilo que já foi ensinado domingo passado através das Escrituras. Enquanto Jesus lhe dizia essas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com os seus discípulos. Eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado, para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiraram, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Até o verso 34, uma perícope um pouco longa, mas com o tema de falar sobre a fé que me leva a Jesus. E domingo passado nós já abordamos os 3 primeiros quadros dessa história. Jairo procurando a Jesus, e nós aprendemos que a fé que nos leva a Jesus é uma fé que me faz adorar a Jesus, mesmo em circunstâncias difíceis. O chefe da sinagoga procura Jesus e diz: a minha filha morreu. Mas antes disso, Mateus diz que ele adorou a Jesus. E isso é uma análise. A sua fé, a minha fé, me leva a adorar a Jesus nos momentos difíceis. O segundo quadro que nós aprendemos domingo passado fala que a fé que nos leva até Jesus é uma fé que nos faz tocar em Jesus com esperança, apesar das nossas limitações. Era uma mulher que com 12 anos tinha um fluxo de sangue. Há 12 anos ela tinha grandes limitações físicas, porque há 12 anos ela tinha um fluxo de hemorragia crônica. Limitações financeiras, porque segundo o evangelho de Marcos e segundo o evangelho de Lucas, ela gastou tudo o que tinha com os médicos. Aqui em Mateus ele não conta isso, mas imaginem, 12 anos de doença. Ela tinha limitações religiosas. Por causa do seu fluxo de sangue, da sua hemorragia, ela era considerada cerimonialmente impura.
e como impura ela não poderia ser tocada com tanta liberdade, e qualquer um que tocasse naquela mulher também era considerado impuro para o culto, para a adoração, para o serviço do templo. Então um mestre, um rabi, jamais poderia ser tocado por ela, mas aquela mulher, pela fé, achando que não poderia tocar a Jesus, vai até Jesus pelas costas, toca só na roupa dele, num pedacinho da sua roupa. Quantas limitações! Mas apesar daquela limitação, pela fé, ela com esperança tocou em Jesus e foi curada. Quais das suas limitações têm te atrapalhado a corresponder pela fé até Jesus? Somos limitados, limitações espirituais, físicas, pecaminosas. Mesmo com limitações, a fé em Jesus nos leva a ter esperança nele, se eu apenas tocar. E a terceira lição que nós aprendemos domingo passado é quando Jesus chega na casa de Jairo, do chefe da sinagoga. Ele chega e já tem um funeral, o velório já começou, já tem flautistas tocando, já tem gente chorando, e Jesus põe todo mundo para fora e diz que a menina está morta, e as pessoas, não está morta, ela dorme, e as pessoas riem de Jesus. Então a terceira lição é: a fé que me leva a Jesus vence o escárnio, a zombaria, e contempla a salvação que só Jesus pode dar, porque foi isso que Jesus fez. Jesus foi escarnecido, as pessoas tinham solenidade, ritos, mas não tinham fé, não tinham reverência diante de Jesus. E isso é uma prova de que você pode cumprir ritos religiosos, você pode cumprir rituais e solenidades religiosas, mas não ser movido pela fé em Jesus, e com isso escarnecer dele, como aquelas pessoas fizeram. Mas Jesus toma a menina pela mão e traz ela à vida. A fé que me leva a Jesus é uma fé que vence o escárnio, porque acredite, por causa da sua fé, o mundo vai zombar de você. Por causa da sua fé em Jesus, o mundo vai ridicularizar você. Por decisões, por valores, por costumes, por atitudes baseadas na fé em Jesus, o mundo te ridicularizará. Mas mesmo assim o evangelho progride, porque após a ressurreição da menina, a filha de Jairo, a notícia se espalha por toda aquela região. Jesus ressuscitou a filha da autoridade maior daquela região. Mas a história continua com mais 2 milagres. E agora eu quero lembrar o propósito de toda a perícope. Eu já fiz um resumo do sermão de domingo passado, espero que não tenha sido cansativo, mas valia apenas lembrar esses 3 quadros, esses 3 pontos. Mas eu preciso lembrar que há uma tensão nessas histórias, uma tensão entre fé verdadeira em Jesus e incredulidade arrogante. Durante a leitura do texto, nós percebemos que existem pessoas correspondendo a Jesus pela fé, mas que também existem pessoas que são incrédulas arrogantemente em seu coração. Essa também é a tensão da nossa vida hoje, do nosso tempo. Pessoas que correspondem a Jesus pela fé, mas pessoas que com a incredulidade do coração correspondem de maneira arrogante, e essa tensão é real. Estes 2 quadros que apresentam Jesus como rei, que nós vamos falar agora, e essa é a intenção de Mateus. Mateus tem a intenção de dizer que Jesus é o Messias, o rei esperado. Por isso que o evangelho de Mateus, no capítulo 1, começa com uma genealogia, que liga Jesus a Davi, que liga Jesus a Abraão, dizendo: ele é o Messias, o grande rei esperado. Mateus diz que este Messias, este rei, tem a sua autoridade divina e é o próprio Deus. Então cada milagre retratado pelo evangelista Mateus tem o propósito de salientar, mostrar, revelar, não o milagre em si, não a maravilha do feito em si, mas revelar quem Jesus é. Ele cumpre os requisitos da lei, que falava dos profetas, deste grande rei. Os 2 próximos milagres nos ensinam, em primeiro lugar, ou em quarto, continuando de domingo passado,
A fé que me leva a Jesus é a fé que busca compaixão daquele que é o Rei da luz. A fé que me leva a Jesus é uma fé que me faz buscar compaixão do Rei da luz. Olha só, o verso 27 até o verso 31, nós temos dois cegos, dois homens cegos, companheiros da mesma aflição, mas também companheiros da mesma fé em Jesus. Eles clamam, eles chamam e eles gritam por Jesus, mas de uma forma muito teológica. Eles gritam: tenha compaixão de nós, filho de Davi. E chamam Jesus de filho de Davi. Esta é uma confissão messiânica. Dizer que alguém era filho de Davi significava não apenas falar da sua etnia, não era disso, porque essa expressão não era usada para retratar a etnia do povo hebreu ou judeu, mas era usada para o Messias. O filho de Davi, o descendente de Davi, é aquele com quem Deus fez uma aliança, prometendo que no trono de Davi reinaria eternamente e para sempre. Então esta é uma expressão de confissão messiânica clara. Aqueles dois homens cegos clamavam que Jesus era o Messias esperado e pedia por sua compaixão. A era messiânica, eu preciso explicar isso para você, ela seria inaugurada por sinais visíveis. O povo de Israel saberia que Jesus é o Messias por sinais visíveis do Messias. Tá certo? Então, olha só como Mateus descreve a história e como essa história revela quem Jesus é. Jesus não é um fazedor de milagres, ele é o Rei esperado. Aqueles homens reagem a Jesus buscando nele o Messias e sua compaixão, pois a era messiânica se caracterizava com o cumprimento do profeta Isaías. Vocês já leram o livro do profeta Isaías? No capítulo 35, há uma profecia quanto à vinda do Messias. E dentre tantas outras coisas muito bonitas que seriam a inauguração deste reino do Messias, no versículo 5 e no versículo 6, nós temos esse texto. Olha só que bonito isso. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Aqueles homens acreditavam que Jesus era o cumprimento dessa profecia. Isso é tão importante, que os outros evangelhos também trazem isso. Vocês lembram quando João, o Batista, primo de Jesus, preso, numa situação muito deplorada, já recebendo uma pena de morte, que iria tirar a sua cabeça, né? João manda que um dos seus discípulos, os seus discípulos procurem Jesus, e pergunte se ele mesmo é o Messias, ou se eles ainda vão ter que esperar outros. Como foi a resposta de Jesus para João Batista, vocês lembram? Foi com este texto aqui: ei, avisem João Batista, que Isaías 35 está se cumprindo. Não é isso que Jesus responde? Avisa João, que os olhos cegos veem, os surdos ouvem, a língua dos mudos foram destravadas, e eles passam a falar, que coxos andam. Foi isso que Jesus respondeu, Isaías 35. Percebe a importância messiânica da história contada por Mateus? Você percebe que a intenção dele é revelar Jesus como o grande rei, o Messias esperado. Ele é compassivo. Então o pedido por compaixão não é um pedido desesperador, é um pedido de fé. Eles creem que Jesus é o rei esperado em Isaías 35. Então eles esperam e desejam a sua compaixão. A sua vida de fé tem feito você buscar a compaixão do grande rei? Você tem buscado sua compaixão diante das suas mazelas,
diante das suas dificuldades, diante dos seus empecilhos, precisamos não apenas seguir Jesus, irmãos, nós precisamos confessar quem Ele é. Ele é o Rei da nossa vida, Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas, é Ele quem nos governa, e esperar e buscar sua compaixão é propício. E é muito interessante, porque Jesus prova a fé daqueles homens. Ele pergunta, verso 28, vocês creem que eu posso fazer isso? Charles Spurgeon, ele afirma que Cristo, nos milagres, Cristo frequentemente prova a fé antes de premiá-la. E aí, num livro de Spurgeon sobre o Evangelho de Mateus, ele diz: o Senhor quer que lhe mostremos nossa fé. Ele deseja que nós mostremos nossa fé, e por isso a pergunta sobre o que eles creem acerca dele mesmo. Jesus não faz nenhuma pergunta sobre os seus olhos, Jesus não faz nenhuma pergunta sobre como eles ficaram cegos, apenas sobre a sua fé. E isso é sempre o ponto vital. Vocês creem que eu posso fazer isso? É interessante isso, porque a prova da nossa fé, irmãos, não é para que Jesus descubra algo sobre nós que Ele não saiba. A prova da nossa fé é exatamente certificar de que cremos na pessoa certa. Vocês creem que eu posso fazer isso? E os cegos, eles respondem: sim, Senhor, nós cremos. Isso fica uma prova dos evangelhos. A verdadeira cegueira não é física, ela é espiritual. Eu gosto da história de Fanny Crosby, uma menina que ficou cega por causa de um erro médico, e foi a mulher que deixou a herança de mais hinos escritos na história da igreja. E ela dizia que ela podia ver o Senhor, crer nele. Meu irmão, minha irmã, essa cura não se trata apenas de um fato miraculoso, revela quem Jesus é. Você crê no Jesus das Escrituras? Você crê que Ele é o Rei esperado, o cumprimento de Isaías 35? Essa cura não acontece na rua. Jesus saiu da casa do chefe da sinagoga, Jairo, e vai para casa. Estes homens encontram Jesus na rua, começam a gritar: filho de Davi, filho de Davi. Era a mesma coisa que eles gritassem: Messias, Messias, ó Messias, grande rei, tenha compaixão de nós. Jesus entra em casa, espera estes homens entrarem em casa, e dentro da casa, lá no verso 28, nós vemos que quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram. Jesus prova a fé deles, eles correspondem, e Jesus então toca nos seus olhos, versículo 29, que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Jesus só lida com os cegos num lugar mais discreto, pois ele não queria que a fama messiânica atrapalhasse o seu ministério, por causa de expectativas erradas. Veja, na cura da mulher, ela foi em público. Nós não sabemos disso por Mateus, mas sabemos por Marcos e Lucas, que havia uma multidão que apertava Jesus quando ele estava indo para a casa de Jairo. Todos viram a cura da mulher. Quando Jesus chega na casa de Jairo e ressuscita a menina, o relato é de que aquela menina, viva, antes tendo sido vista morta, antes tendo sido velada num funeral que já havia começado, agora vem a menina viva. Mas Jesus fugia da fama de ser o Messias político. Jesus não queria nutrir a esperança de que ele era o Messias político, terreno, que livraria Israel de Roma. Era muito limitado tudo isso, e nós precisamos entender isso em Jesus.
Jesus não pode ser aprisionado a ideologias políticas, irmãos. Há ideologias de pessoas que tentam aprisionar Jesus dentro de uma coligação partidária. Jesus foge disso. E Jesus só cura estes homens dentro de casa. No final dessa perícope, você vai perceber Jesus dando uma ordem para eles. Mas antes disso, vocês percebem que a cura daqueles homens é proporcional à confiança e dependência que eles têm na obra de Cristo. Jesus diz que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Veja, mais uma vez, não é o tamanho da fé, não é a quantidade da fé, nem a qualidade da fé, mas a fé em quem eles estão depositando? Jesus. Não é o mérito da quantidade da fé pessoal. Eles creem em Jesus. A sua fé tem feito você experimentar da compaixão desse rei verdadeiro, que perdoa pecados, que nos redimiu na cruz, que restaura a nossa vida. O texto diz que os olhos deles se abriram, não é isso? Que diz o verso 30. Antes, companheiros de sofrimento, companheiro de cegueira, também companheiros de fé, mas agora companheiros na luz. E é assim que este rei faz. Ele nos tira das trevas para a luz e faz isso com um povo que espiritualmente o reconhece. Não há cegueira espiritual na igreja, porque a igreja de Cristo, a igreja verdadeira de Cristo, reconhece sua luz. A história é muito bonita, e ela é o cumprimento de Isaías, mas agora vem um detalhe importante, porque Mateus não conclui a história com um milagre. Mateus continua a relatar algo importante que Jesus diz dentro da casa. Aqueles homens foram agraciados, receberam a visão, foram curados, mas foram desobedientes em meio à graça. Observe que no versículo 30, Jesus os advertiu severamente. Preste atenção nessas duas palavras, advertiu severamente. Às vezes a gente pensa, no português, que essa advertência, ela foi só, não fala para ninguém não, tá? Mas, tanto Mateus, em outros textos bíblicos, na verdade, essa palavra é uma palavra só, traduzida por duas aí no português. No grego, embrimoamai, essa palavra aparece só 5 vezes no Novo Testamento. E todas as vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, é para dar ênfase de severidade. É para dar ênfase de até um tom hostil, de uma bronca, de uma palavra severa. Sabe? Uma intensidade forte, falar de modo bravo. A gente não imagina Jesus falando de modo bravo, mas embrimoamai significa exatamente isso. Jesus olha para aqueles homens e fala para eles advertências de modo bravo. A gente gosta do Jesus legal, mansinho, paz e amor, mas Jesus fala com eles de modo bravo. E o que Jesus diz para ele? Jesus, como eu disse acima, foge do trono e da coroa humana, de uma expectativa messiânica falsa, de um rei terreno, político. Então Jesus ordena que eles não falem a ninguém o que aconteceu, porque a expectativa e a fama de Jesus estava crescendo, e a expectativa que as pessoas estavam criando eram errôneas. Muitos dos seguidores de Jesus estavam com essas expectativas erradas. Vocês lembram dos discípulos em Emaús? A gente geralmente lê esse texto só na Páscoa, né? No período de Páscoa,
que eles dizem para o próprio Jesus ressurreto, a gente achava que era ele que ia redimir Israel. Então percebe que expectativas erradas podem atrapalhar o propósito do reino, o caminho da cruz. A fé em Jesus os levaram à cura, eles foram curados, eles foram atendidos no seu pedido, Jesus demonstrou a compaixão que eles esperavam, mas mesmo recebendo uma advertência muito severa, eles desobedeceram. Tenham cuidado para que ninguém saiba, ninguém fique sabendo disso. Eles, porém, saíram, verso 31, e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Você pode dizer assim: pastor, mas eles pregaram o evangelho. É isso que eles fizeram, eles falaram de Jesus. E a gente precisa entender que nem tudo que fala sobre Jesus, anuncia sobre Jesus e propaganda sobre Jesus, é de fato a expectativa que o próprio Senhor Jesus nutriu. Jesus proibiu aqueles homens de falarem, para não criar uma expectativa errônea. Tantas pessoas dos nossos tempos falam em nome de Jesus, fazem eventos gigantes em nome de Jesus, mas com uma expectativa de café com Deus, vazia, voltada para o próprio homem, numa expectativa errada sobre quem Jesus é. Jesus não é um fazedor de milagres, ele não é um rei político, ele não está preso a limitações partidárias. Quantas vezes o Senhor atende o seu pedido de oração? Quantas vezes ele atendeu o seu pedido, por qual você sempre orou? E depois disso nós correspondemos com desobediência. Tem uma música do Embaixador que chama Retrovisor. Já ouviram? Vale a pena, é bonitinho. Quantas vezes você dobrou o joelho pedindo por um carro, mas agora você reclama porque tem que pagar IPVA? Quantas vezes você orou por um filho, mas agora reclama porque ele chora à noite? Quantas vezes você orou por aquele emprego e pediu a Deus pelo seu emprego, mas agora você reclama porque segunda-feira você tem que levantar cedo? Jesus é o rei compassivo, ele é o Messias, e a correspondência é obediência. Mas aqueles homens que foram agraciados corresponderam desobedecendo a Jesus. Isso é uma lição para nós. É uma lição que é possível sermos abençoados por Deus e por Jesus, e mesmo assim desobedecê-lo. A fé que me leva a Jesus me faz confiar na sua compaixão, mas me entregar a Ele. Em segundo lugar, a fé que me leva a Jesus é a fé que inspira admiração, mas que também enfrenta um conflito de incredulidade. Eu vou repetir. A partir do verso 32 ao verso 34, pessoas levam um mudo endemoniado, e a gente aprende que a fé que me leva a Jesus é a fé que inspira admiração a Ele. Eu admiro a Jesus, mas também por causa disso enfrento conflitos da incredulidade, que cercam a gente, que cercam a igreja, que cercam o povo de Deus. Olha o verso 32, quando os cegos saíram, trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. É interessante, porque Jesus não teve descanso não, hein? Jairo, depois de Jairo a mulher, e aí ressuscita a menina, 2 cegos durante o caminho para casa, e Jesus então, depois daquele período, ainda lhe trazem um mudo endemoniado. E após saírem estes homens, e este mudo entrar na casa que Jesus estava, há mais um quadro messiânico de Isaías capítulo 35, não é só os cegos que veem, os mudos cantam, falam. Este quadro messiânico revela que Jesus é o Messias. Lembra daquela tensão que eu falei no início e falei domingo passado,
de fé humilde em Jesus, no Jesus verdadeiro, mas incredulidade arrogante, caminhando junto nesses quadros de milagres. Jesus não age só nos sintomas do mudo. O texto não diz que Jesus só fez o mudo falar. Ele trata o problema do mudo. O texto diz sobre possessão maligna. E assim que o demônio foi expulso, diz o verso 33, o mudo passou a falar. Irmãos, cuidado para que você não ache que todo o problema e limitação física, mental, todo distúrbio seja demoníaco no sentido de possessão. No decorrer da história, por ignorância, as pessoas tratavam todos os casos das quais a ciência não podia responder na época como uma possessão maligna. E isso trouxe grandes traumas às pessoas. Mas aqui existe uma libertação clara no texto bíblico, inegável no texto bíblico, porque Jesus sabe distinguir entre as causas naturais e as causas demoníacas. Jesus tem discernimento para isso. Jesus sabe distinguir problemas físicos de problemas espirituais, e é assim que Ele faz isso conosco também. O grande nível de admiração é porque sim, Isaías 35 está sendo cumprido. Jesus é o Messias. Ele expulsa o demônio, não é a primeira vez que ele faz isso. No capítulo 9, 8 e 9, ele também faz isso, depois de uma grande tempestade. Final do capítulo 8. A verdade, irmãos, é que a admiração se apodera das pessoas, porque aquilo é sem precedentes. Cegos veem, coxos andam, demônios são expulsos, mudos falam. Isaías 35 grita no ouvido do povo, versículo 33, as multidões se admiraram, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Uma admiração sem precedentes. Toda essa visualização do poder de Jesus, toda essa visualização de sua glória e de sua autoridade espiritual contra demônios que dominam a vida das pessoas e que neste caso impedia este homem de falar, mas que agora passa a falar assim que Jesus o liberta. Toda essa maravilha da autoridade de quem Jesus é gera um conflito. Não acaba em festa. O povo está admirado. Isaías 35 salta as vozes do povo. Achamos o Messias. Mas os fariseus, autoridades religiosas, blasfemam. Por que, irmãos, eles blasfemam? Porque a vida de fé promove a admiração. Com certeza a sua vida de fé faz com que você admire a Jesus, ame a Jesus, se entregue a Jesus, confesse Jesus, e tudo isso ainda é muito pouco, porque tudo que Ele pode fazer, tudo que Ele faz e fez na cruz, sua redenção, seu perdão dos pecados, não há precedente, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. A admiração é algo comum, porém quando nos entregamos a Jesus, nós também enfrentamos a oposição daqueles que não creem. Eles blasfemaram contra Jesus. O verso 34 diz que os fariseus diziam, Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Em outras palavras, eles diziam que Jesus estava associado com o chefe do reino das trevas, que Jesus só fazia aqueles sinais porque ele tinha uma associação com o inimigo. Percebe a acusação séria e grave dos fariseus? Eles diziam que Jesus era alguém que estava associado com as trevas, com o líder das trevas. Há uma tensão neste mundo, e essa tensão não se trata só entre o bem e o mal,
porque Deus é muito maior que o mal. Mas entre a fé verdadeira e a incredulidade, negam a verdade de quem Jesus é, e por isso, quando negam quem Jesus é, blasfemam contra Ele, não recebem como Deus, como Messias, como Salvador, e se opõem em conflito com aqueles que creem, e com o próprio Senhor. Ei, não vai ser a primeira vez que Jesus vai passar por essa acusação. No mesmo evangelho, no capítulo 12, lá na frente, Jesus fará outro milagre, e os fariseus vão falar que ele faz isso porque está associado com os demônios, e Jesus vai fazer uma advertência para os fariseus, lá no capítulo 12, ele vai falar assim, cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia do Espírito Santo é rejeitar aquilo que o Espírito Santo de Deus revela, e Ele revela o Evangelho, e o Evangelho é Jesus, quem Ele é, a sua obra e os seus mandamentos. Há uma tentativa de descredibilizar Jesus, espiritualmente, associando Jesus ao demônio. Eles querem descredibilizar Jesus como aquele que não cumpre a lei. Eles querem descredibilizar Jesus, conforme nós já aprendemos nesse mesmo capítulo, de que Jesus não guarda a lei, e não jejua, não ora, não guarda o sábado. Os fariseus são homens que falam de fé, que falam de religião, mas rejeitam o autor de toda a salvação e fé verdadeira. E aí a gente aprende uma lição sobre isso, irmãos. O mundo sempre vai se opor a Cristo. O mundo sempre vai se opor a Cristo. Você quer seguir a Jesus pela fé? Entenda isso. Porque a fé que me leva a Jesus produz uma admiração sem precedentes, mas também me faz viver conflitos de incredulidade daqueles que não creem. Estes homens, os fariseus, vão se unir aos saduceus e vão fazer uma aliança. Inimigos políticos e religiosos diferentes vão fazer uma aliança para matarem a Jesus. Eu gosto do Evangelho de João, no capítulo 15, que Jesus nos ensina algo maravilhoso, versículo 18 e 19. Ele vai dizer assim: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu deles os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. O mundo sempre vai se opor a Cristo. Quando nós falamos de mundo, não estamos falando de mundo criado, cosmos da criação, nós estamos falando de um sistema mundano que se opõe a Cristo. Fomos tirados de lá. Irmãos, eu quero terminar esse sermão dizendo que Jesus se revela no Evangelho por meio de milagres e por meio dos seus ensinos, mas os milagres são sinais do reino. Eles mostram que Jesus é o cumprimento das Escrituras, o Rei esperado, o Rei único, o Rei eterno, imortal. Jesus é o Messias, que reina para sempre. Ele é compassivo, Ele é justo, Ele é soberano, Ele tem autoridade sobre a morte, como nós aprendemos com a filha de Jairo. Ele é quem dá vida, Ele quem restaura a visão, Ele quem liberta e nos faz proclamar a Cristo. Ele tem poder espiritual contra o mal. Jesus expõe a cegueira espiritual daqueles que resistem a Ele. Onde você se encontra nessa narrativa? Nas histórias que nós começamos a contar domingo passado, onde você está nessa história? Na sua vida de fé, você está aos pés do Rei para adorá-lo, mesmo que as coisas estejam difíceis? Ou você se nega à adoração quando as coisas dão errado?
Onde você está nessa narrativa? Tocando Jesus e buscando a Jesus, apesar das limitações, mesmo que seja apenas, mas se for Jesus. Ou você ainda continua preso naquilo que te deixa não só cerimonialmente impuro, mas numa vida de impureza. Aquela mulher tocou em Jesus. Onde você está nessa narrativa? Na sua vida de fé, onde você está aqui? Você tem sido agraciado por Jesus? Ele atende às suas orações, Ele ouviu o seu clamor, e você tem correspondido com obediência, ou mesmo abençoado, você segue desobedecendo a Jesus e nutrindo uma expectativa errada sobre Ele? Onde você está nessa narrativa? Você está admirado, adorando, se rendendo a Jesus? Ou você ainda resiste à sua autoridade, como os fariseus? A fé que me leva a Jesus, a fé que me leva a Jesus, me leva a uma vida no caminho com Ele, sabendo quem Ele é. Jesus não é um desconhecido para o seu povo. Para o seu povo Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o próprio Deus.